Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Com muito prazer que eu estou aqui, hoje 23 de setembro de 2020, e a pergunta que foi deixada aí ao longo dessa tarde foi: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa resposta e muitas outras hoje aqui no nosso Evangelho no Lar Espírita, que traz os estudos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é as passagens, os ensinamentos do Mestre Jesus explicados pelos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração inicial, pedir a Deus e a espiritualidade maior que esteja junto de nós neste momento de estudos e reflexões sobre a palavra do Mestre Jesus. Que o nosso querido irmão Lúcio de Paula possa dirigir esta sessão, este estudo, com todo zelo e afinco, como sempre teve e sempre tem, nos auxiliando nos entendimentos da palavra do Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. É um prazer estar aqui. Vamos lá, a pergunta deixada aí ao longo dessa tarde, É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa questão aqui, inclusive, está aqui no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no subtítulo Necessidade de Encarnação. Então, vamos à resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, é obrigatório todos os espíritos, para evoluírem, para progredirem, precisa sim passar pela vida corporal. A atividade que são obrigados a exercer nessa vida material lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, E aí a gente recebe, nós somos auxiliados, e progredimos tanto moralmente quanto intelectualmente. Justo, Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade a proceder. Vamos lembrar que lá numa questão há muito tempo atrás que nós estudamos no livro dos Espíritos, vem escrito que Deus criou os espíritos simples, puros e ignorantes, Que aí sem a ciência, Então ele precisava vir, encarnar, e aqui está a resposta, para poder aí cumprir, os aprendizados que Deus ali coloca, para o homem. Ou seja, na verdade, o grande aprendizado é o que? É sua própria evolução. Então, todos foram criados do mesmo modo, com aptidões, tanto para o bem quanto para o mal, como nós vimos lá no Livro dos Espíritos. Porém, o que decide se esse caminho se esse espírito vai para o caminho mais difícil ou para o mais fácil, que seria o bem e o mal aí, exatamente é a questão do livre-arbítrio, Então, o espírito está experienciando ali nas suas primeiras existências a utilização desse livre-arbítrio. Então, se vai ali para o mal, tem uma vida mais penosa, mais sofrida, mais dolorosa. Se arruma ali para o meio, para o que é bom, para os ensinamentos, lógico que aí ele tem uma vida mais tranquila. Mas todos acabam passando pelas vicissitudes, porque infelizmente a gente acaba fazendo as más escolhas.
mas alguns espíritos evoluem mais rápido que os outros porque aprendem a usar o livre-arbítrio, tá? Qualquer privilégio, né, seria uma preferência, uma injustiça, né, do mestre, né, do nosso Pai Celestial. Então, todos foram criados do mesmo jeito, né? Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, ou seja, passageiro, né? Estamos aqui na Terra de passagem, né? Então, a gente tem aqui as nossas missões, temos as nossas provações, né? Temos as nossas expiações. E a partir do momento que a gente cumpre ali o que foi determinado e que a gente determinou lá na espiritualidade, né, a gente retorna para a pátria amada, que é a nossa casa, que é o mundo espiritual, o universo. Né? Ou voltamos como vitoriosos, como um soldado que volta da guerra, ou voltamos ali como perdedores, né? Que seria ali o momento que a gente, infelizmente, fez as escolhas erradas se utilizando do livre-arbítrio. Continuando, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio, ou seja, né, como que esse espírito vai agir. Vamos lembrar que todas as leis de Deus, os espíritos já trazem na consciência. Né? E conforme os estudos que nós realizamos, infelizmente, o homem, no caso o espírito, se afasta desses ensinamentos. E como a gente viu também lá atrás, nem todos sabem ler este livro chamado Consciência. Não é à toa que Deus, né, na sua imensa bondade e misericórdia, envia para nós os espíritos, né, que irão nos auxiliar, né, que são o Messias, no caso do Mestre Jesus, os profetas, né, e por aí se segue. Os que desempenham com zelo essa tarefa, né, que é a reencarnação, que está ali ligada ao progresso do espírito, né, dos espíritos, né, os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores, ou seja, das alegrias. E observem essa parte aqui, ó. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente, ou seja, menos penosa, menos sofrida, o que não exime ninguém dos sofrimentos, né? Ou seja, ninguém se exime. Porém, aquele que começa através do sofrimento ali, compreende que precisa mudar a sua própria postura, né? Aí esse vai mais rápido, né? Esse aí atinge um grau, né, que a gente chama ali de espíritos puros, né, que está ali na primeira ordem de uma única classe, que são os espíritos que já não têm mais a necessidade de reencarnar, porque já se despojaram de todas as coisas negativas que acabaram, né, trazendo de outras encarnações, os débitos, né, e também são aqueles espíritos que já aprenderam tudo o que seria necessário moralmente e intelectualmente, e assim, né, não tem mais a necessidade da encarnação. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade, do livre-arbítrio que Deus lhes concede, retardam essa marcha, ou seja, se atrasam, se demoram, sofrem mais, né? Tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo, né? Muitos espíritos às vezes veem a encarnação como um castigo porque tem ali seus sofrimentos, mas mal sabem que foram eles mesmos que provocaram, né, uma vida mais dolorosa e mais penosa devido ao mau uso do livre-arbítrio. Né? E aqui ele encerra, né, este capítulo 4 trazendo uma comparação com o escolar na escola. Olha aqui, a gente volta e meia sempre usa esse exemplo, mas vamos ver aqui na nota, né, no item 26. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série de classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exigem, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é muito esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinho encontra. Ou seja, menos espinhos, não quer dizer que não vai encontrar, encontra, mas é menos.
Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, se eu errei muito, né, numa existência, o que acontece? Eu reprovo, né? Eu volto de novo daquele mesmo ponto. E aí tenho que me corrigir, né, nas questões ali que eu tenho ali ainda, né, para minha evolução. Agora, se eu, pela preguiça, né, pela negligência, eu deixo passar essa existência, aí eu volto de novo e aí isso só vai piorando. E aí o espírito tem aquela sensação de que o castigo é eterno, mas é ele mesmo que faz ser eterno, né, usando essa nomenclatura. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, né, na idade aí primitiva, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem já esclarecido, em quem o senso moral se haja largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia. Por que ele compara? Um espírito ali mais selvagem, ele não tem entendimento de muita coisa, né? Já aquele espírito que é esclarecido, que já tem noção, se ele erra já sabendo que tem a noção. Então essa pena vai ser mais dolorida, ao contrário daquele que não tinha um entendimento, que é o selvagem, que estava ali ainda numa idade mais primitiva, aquele espírito bem no iniciozinho, e erra por não compreender ainda as leis. Ao contrário do outro, que já é esclarecido, erra sabendo que está errando, já tem essa noção, mas erra mesmo assim. É aqueles que fazem o mal sabendo que o mal não leva a caminho nenhum. E a gente tem vários aqui, né? Nesse nosso mundo de provas e expiações. E acabam contrariando débitos que só vão aumentando de uma existência para outra. É o que ele fala. Né? Então, esse daí, que já é esclarecido, né? Que acaba vindo ali numa vida corpórea, numa nova encarnação, cheia de angústia, porque assim o plantou lá atrás, né? Ele já poderia muito bem já ter chegado ao fim, né, desse progresso. Então, acaba que para ele permanecer nesse estado é um castigo. Mas vamos lembrar que ele mesmo plantou esse castigo, né, pela necessidade que vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e mundos desgraçados, que seriam os mundos infelizes, né, quando ele utiliza essa palavra aqui. Então, essa permanência, às vezes, no mundo de prova e expiação, para esse espírito, né, é um castigo. Né? Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da sua encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Vamos lembrar que a gente tem, né, essa divisão dos mundos que nós já estudamos, né? A gente tem os mundos primitivos e mundos de provas e expiações, são os mundos inferiores, né? Comportam e encarnam nesses mundos os espíritos que têm afinação com o mundo. Então, aqui na Terra é um mundo inferior, é um mundo de provas e expiações. Encarnam aqui os espíritos que ainda precisam expiar e precisam passar por provas. Logo acima, a gente tem um mundo intermediário, que é o chamado de mundo de regeneração. Por que intermediário? Né? Ficam aqui os espíritos, né, que ou podem subir para os mundos felizes, que aí a gente tem mundos ditosos e os mundos celestiais, ou pode descer se não quiser evoluir. Então, mundo de regeneração, esse espírito já tem a noção do que é bom, do que é, né, do que é mal, muito bem. Já expiou, já passou pelas expiações, mas se ele não quer, aí ele volta o degrauzinho abaixo. Né? E abaixo do mundo de provas e expiações, ele vai para o mundo primitivo, que é o mundo mais inferior. Aí imagina, um espírito vai para um mundo primitivo já tendo várias noções. Para ele é um castigo, né? Isso que ele queria colocar. Mas Deus se utiliza dele para que ele também faça aqueles ali num estado ainda mais primitivo do que o planeta ali que ele foi enviado, possa evoluir, né?
Então, Deus nunca nos deixa desamparado. E o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Né? Então, esse espírito que teve a oportunidade no mundo de provas e expiações de se melhorar para depois subir um degrauzinho, ele não quer, infelizmente, às vezes ele vai para um mundo mais inferior. E de mais inferior, abaixo de provas e expiações, é o mundo primitivo. Tá? A Terra já passou por esse estágio, né? Hoje a Terra é esse mundo aí de provas e expiações que está passando, né, por uma transição para se tornar um mundo de regeneração, conforme o próprio Chico Xavier, né, afirma no programa Pinga Fogo, né, da TV Tupi, tem lá no YouTube, é só procurar, né, a Terra será um mundo de regeneração em 2058, segundo Chico, né, diz que Emmanuel falou. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver se seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. O que não é, a gente bem sabe que uns às vezes evoluem mais moralmente, outros mais intelectualmente, e alguns já estão ali equilibrados, né? Então a gente tem vários graus, né, vários níveis de evolução, é só a gente olhar ali, né, as pessoas que nos rodeiam, né, também. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem que subir, né? É o que eu falei, olha ali para o lado, né? A gente tem ainda, né, muitos homens num estado ainda mais primitivo, né? Se a gente for olhar as nossas tribos, né, aí indígenas, né? A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Efêmero, passageiro. E aqui o que seria dessas encarnações, né? Crianças morrendo cedo, né? Muito jovem. Aí ele coloca, teriam sofrido sem proveito para si, nem para outros? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Né? Quem pensa que a criança ali foi retirada, não, às vezes ela precisava, né, desse pouco tempo sobre a Terra para terminar ali uma missão que ela pode ter começado lá na outra existência. Por isso que às vezes ela retorna para a pátria espiritual mais cedo. Né? Então às vezes ficou faltando alguma coisinha, ela vem. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, né, ou seja, aqui na Terra, vamos pegar como exemplo, né, todos esses espíritos que encarnaram aqui, mas pode ser colocado para outros mundos, né? Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivesse o ensejo de reparar seus danos recíprocos, né? Ou seja, fomos colocados aqui porque precisamos aí, né, quitar os nossos débitos de outras existências. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços da família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Ou seja, tudo tem um propósito. Em resumo, aqui ele finalizando, é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando a gente fala de solidariedade e fraternidade, a gente está falando de amor ao próximo, né? De respeitar o outro, porque a gente não sabe o que esse outro ali está passando e tudo tem um motivo, que se não é nessa existência, é numa existência anterior. E aí o capítulo 5, que a gente já vai dar o pontapé inicial hoje, continuarmos na semana que vem, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Olha o título do capítulo. Né? E aí ele abre com a passagem, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, né, felizes, que agora chorais, porque
rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Então, essas passagens aqui é o foco do estudo do capítulo 5. Então, os espíritos vêm desvendar, né, as verdades que estavam aí inseridas e que às vezes foram mal compreendidas. E aí ele nos traz aqui no subtítulo Justiça das Aflições. Existe sim uma justiça, né? E aí ele coloca: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, aqueles que sofrem aqui hoje, que passam com resignação, equilíbrio e apreendem através das dores e do sofrimento, esses encontrarão uma vida futura, porque subentende-se que esses evoluíram, progrediram. E aqueles que passam pelo sofrimento e não aprendem mesmo assim, infelizmente, esses lá na frente colherão os frutos das sementes que aqui foram plantadas, ou na mesma existência, tá? Sem a certeza do futuro, se a gente não tivesse essa certeza, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo, né? Um engano. Mas como a gente já conhece um pouco dessa doutrina maravilhosa e consoladora, a gente bem sabe que o que a gente plantar aqui, a gente vai colher lá, ou nessa mesma existência. Né? Então, que tipo de semente que eu estou selecionando? São sementes que já combatem o vício, ou os vícios, as más paixões? Se são essas sementes de combate a essas enfermidades, digamos assim, do mundo, né, e a gente deixando os vícios e conquistando as virtudes, então, numa existência futura, seremos mais felizes, ou nessa mesma existência. E aí, olha o que eles questionam. Por que sofrem uns mais do que outros? Né? Então, a gente tem essas causas lá atrás, ou nessa mesma existência. Por que que nascem uns na miséria e outros na opulência, né, no excesso? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir, né? Tudo consegue. Né? Então, se a gente for pensar, tudo tem uma causa. Lembra dos princípios, né, ali, para a gente poder espiar um erro? Primeiro a gente precisa o quê? Reconhecer que errou. Depois espiar, depois reparar. Então, se eu fui uma pessoa que humilhei, na outra existência vem uma pessoa possivelmente ali mais humilde, na condição do humilhado. Ou seja, o papel é invertido, porque eu cometi essa falta. Né? Então, se eu hoje estou em sofrimento, se eu hoje vivo a miséria, o que será que eu fiz lá atrás? Ou nessa mesma existência? Porque muitas das coisas também a gente começa a, pagar os nossos débitos, às vezes, nessa mesma existência. E às vezes ele prossegue numa outra, se a gente não concluir tudo. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Ou seja, Deus, né, em sua lei, né, em sua natureza, né, porque ele é justo, ele é bom, ele dá conforme ao mérito. É como um pai. Né? Aquele pai que dá em muito excesso, sem um mérito, não cria uma criança ali que possivelmente vai trazer sérios problemas lá na frente. Né? Mas o nosso Deus é um Deus do amor. É um Deus que dá conforme as nossas obras, conforme o que a gente semeou. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir Deus caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, né, as dificuldades da vida derivam de uma causa. Pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa.
Então Deus nos dá conforme as nossas obras, conforme o nosso próprio esforço e plantio. Mas onde estão as causas, Leandro, dessas misérias, desses sofrimentos? Aonde está? Já foi falado que é os próximos subtítulos: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Ou seja, pode-se ter adquirido esses débitos nessa existência ou em existências anteriores. Mas isso a gente vai explorar esses subtítulos no próximo evangelho, na próxima quarta-feira. Deixa eu pegar a data aqui certinha, né? Então, na próxima quarta, dia 30, ó, fechando o mês, né, a gente parte aí, né, continuando aqui nesse novo capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados aos aflitos. Vamos entender, né, as causas atuais das aflições, né, que podem ter sido dessa existência ou na existência anterior. Então vamos agradecer ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, em especial pela fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes, retirando todas as energias inferiores. Ao nosso Mestre Jesus, pelas suas palavras e pelos ensinamentos, e nossos queridos mentores e amigos espirituais superiores, que sempre nos auxiliam, levando à reflexão e ao aprendizado em nossos estudos. Que o nosso querido irmão Lúcio de Paula, mentor desses estudos, nos forneça todas as energias de amparo, de afeto, de amor e de entendimento. Que o nosso Pai amado nos proteja e nos encoraje para que possamos passar por essa existência, adquirindo novos aprendizados e evoluindo moralmente e intelectualmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos. E amanhã, às 8 da noite, voltamos aqui ao nosso encontro para o estudo do livro O Céu e o Inferno. Então, um grande beijo a todos. Solta a vinheta aí, DJ.